Fluminense anunciou oficialmente a demissão do técnico Zubeldia após o empate contra o Independiente Rivadavia pela Libertadores e também os péssimos resultados conquistados aí nos últimos jogos. Ele não resistiu à pressão e acabou saindo aí do Fluminense, que já está aí trabalhando para buscar um novo treinador. O Zubeldia acumula passagens por São Paulo e Fluminense aqui no Brasil e agora está livre no mercado. Comenta aí se você gostaria de ver o técnico argentino trabalhando no seu clube. No vídeo de hoje a gente também vai falar aqui de muitas outras notícias, mercado europeu, mercado brasileiro, onde será que vai jogar o Memphis Depay. Antes de continuar, deixa aquele likezão, se inscreve aí no canal, ativa o sininho. A gente está voltando aqui com o nosso canal, aí, com o Mercado da Bola. Obrigado aí a galera que está dando voto de confiança, se inscreve aí. Nossa meta é chegar a 45 mil inscritos, quem sabe depois a 50 mil inscritos aqui no YouTube. Bom, a seleção holandesa anunciou oficialmente o técnico Xavi Hernandes como seu novo técnico até 2030. O treinador fará parte aí do ciclo holandês para buscar uma vaga à próxima Copa do Mundo, já que a Holanda não foi tão bem assim nesse último Mundial e com certeza é uma grande surpresa você ver o Xavi como treinador da Holanda, né? Sempre bom lembrar que ele esteve presente na final de 2010, onde a Espanha ganhou justamente da Holanda a final da Copa do Mundo. O jogador estava em campo atuando contra a seleção holandesa. E agora, como treinador, ele vai dirigir a Laranja Mecânica aí nesse próximo ciclo de Copa do Mundo. O Fenerbahçe da Turquia anunciou oficialmente a contratação do atacante Lukaku. O jogador é novo reforço do clube turco e ele foi contratado por cerca de 6 milhões de euros. O atacante belga de 33 anos deixou o Napoli para atuar no futebol da Turquia. Fato curioso é que aqui no futebol brasileiro o Vasco chegou a entrar em contato com o Napoli sob uma possibilidade de negociar o Lukaku. A negociação giraria em torno de 29 milhões de reais. O Vasco, por sua vez, acabou desistindo da possibilidade de contratar o Lukaku devido à idade avançada do jogador e por não conseguir ter um fato de revenda aí do jogador futuramente. Ele optou por jogar no Fenerbahçe e o Vasco acabou desistindo de fazer uma proposta oficial para contratar o jogador. Claramente o Vasco queria ter o aporte do novo investidor da SAF, que deverá ser vendido aí nos próximos dias ou nas próximas semanas. O filho do dono da Crefisa, Marcos Lamarca, está injetando aí uma grana no Vasco, poderia ajudar o Vasco a contratar o Lukaku, porém o destino do jogador não será o Brasil e sim a Turquia. O PSG acertou a contratação do goleiro japonês Suzuki. O jogador foi um dos destaques da seleção japonesa na última Copa do Mundo. O goleiro de 23 anos estava no Parma da Itália e chegou ao clube francês por 35 milhões de euros. A Roma da Itália está muito perto de contratar o meio-atacante Rodrigo Mora junto ao Porto de Portugal. O Porto deverá vender o jovem jogador por 50 milhões de euros. 25 milhões de euros serão pagos em 2026 e mais 25 milhões de euros pagos em 2027. O jogador aí vai ter uma grande oportunidade da sua carreira de tentar se firmar no cenário internacional e quem sabe se transformar num grande jogador português. O Bayern de Munique iniciou conversas aí para contratar o atacante brasileiro Igor Thiago. O jogador está no Brentford da Inglaterra e os valores não foram divulgados. As conversas estão em andamento, porém sem proposta oficial até esse momento do Bayern. Com certeza seria uma ótima contratação. O jogador claramente chegaria para ser o reserva imediato do Harry Kane. Só que ele talvez perderia um pouco o brilho que tem jogando na Premier League, né? Porque ele vai ser ofuscado totalmente pelo Harry Kane. Mas o Bayern busca um centroavante aí reserva ao Kane, já que o Nicolas Jackson foi devolvido ao Chelsea e o Bayern de Munique busca aí repor essa situação para tentar ter um elenco muito mais forte nessa temporada aí, onde tem Champions League pela frente, né? Que promete muito. Com certeza seria um ótimo destino para o Igor Thiago. Mas eu acho que para ele, para a carreira do jogador ter mais destaque, seria interessante continuar na Premier League ou ir para um time onde ele será titular, né? Onde ele vai conseguir ter muitos minutos. No Bayern eu acho que dificilmente ele vai conseguir ter muitos minutos aí nessa próxima temporada. Mas não deixa de ser uma transferência bombástica aí para um gigante no futebol europeu, sonho de qualquer jogador atuar no Bayern de Munique. Lá no Manchester City, o clube enviou uma proposta oficial para contratar o volante argentino Enzo Fernandes. A proposta foi de 120 milhões de euros para o Chelsea
e o clube espera aí a resposta positiva do Chelsea para negociar o jogador e ele de fato fechar com o Manchester City. O jogador de 25 anos é um pedido do treinador Enzo Maresca, novo técnico do City, que após a saída do Guardiola foi o substituto aí do treinador espanhol. Já não é de hoje que o Manchester City demonstra interesse no Enzo Fernandes e dessa vez finalizou uma proposta oficial de fato para tentar contratar o jogador. Quem também fez uma proposta oficial para um jogador que está na Premier League e jogando no gigante, que é o Arsenal, foi o Galatasaray. O clube enviou uma proposta de 45 milhões de euros para contratar o Gabriel Martinelli. O jogador brasileiro está sim em uma lista de possibilidades de negociações do Arsenal, assim também como o Gabriel Jesus, que está em negociações em andamento com o Napoli. Porém, o Galatasaray está louco para contratar o Gabriel Martinelli e já fez essa proposta. O Arsenal, por sua vez, ainda não respondeu ao clube turco e tampouco o jogador se tem interesse de defender o Galatasaray. Além dessa situação do Martinelli, o Galatasaray também procurou um outro jogador da mesma posição, que é o Rafael Leão. Fez uma proposta de 40 milhões de euros, porém o Milan recusou a proposta do jogador, segundo a imprensa turca. Comenta aí se você acha uma boa para o Gabriel Martinelli trocar o Arsenal e a Premier League para jogar lá no Galatasaray. Bom, e fechando o nosso girão lá na Europa, o PSG acertou a contratação do atacante Ferran Torres junto ao Barcelona. A transação gira em torno de 50 milhões de euros. O atacante espanhol, que marcou o gol do título aí da Espanha na Copa do Mundo, tinha o desejo de atuar no PSG e é novo jogador do clube francês. Ele chega aí para lutar por uma titularidade, mas eu acho muito pouco provável que ele será titular no estrelado time do PSG. Comenta aí o que você acha da contratação do Ferran Torres, que é novo reforço do PSG, trocou o Barcelona pelo clube francês. Bom, e agora vamos dar aquele girão aqui no Brasil. O Atlético Mineiro acertou a contratação do volante Fred junto ao Fenerbahçe. O jogador chegará por 2 milhões de euros, mais 500 mil euros em metas. O volante de 33 anos assinará contrato até o fim de 2029 com o Galo. Segundo Fabrício Romano, a negociação já está tudo acertada e o Fred é novo reforço do Galo. Vale ressaltar que a imprensa turca, dias atrás, disse que o Vasco tinha interesse também na contratação do Fred, que estava até mesmo buscando um acerto de uma rescisão contratual com o Fenerbahçe para fechar com o Vasco. Porém, quem estava mais avançado, sempre esteve à frente das negociações, era o Atlético Mineiro. Eu acredito que a imprensa turca teve uma confusão nos clubes aqui no Brasil. Lá no Grêmio, o clube busca a contratação do volante Danilo Barbosa, jogador aí com passagens por Vasco, Palmeiras e Botafogo aqui no Brasil, além de ter muita experiência no futebol europeu, está atuando na segunda divisão da Arábia Saudita e ele vem atuando como zagueiro. Nessa última temporada no futebol saudita, ele atuou integralmente como um zagueiro, não vinha jogando como volante, sua posição de origem. Esse nome foi até especulado em outros clubes aqui no Brasil, porém hoje o Grêmio está à frente nas negociações e pode estar um passo aí de conseguir concretizar a contratação do experiente volante, segundo a Rádio Gaúcha. Já no rival Inter, o clube acertou a contratação do sueco Niklas Eliasson. O jogador chega ao Colorado por empréstimo junto ao AEK da Grécia. O Internacional desembolsou cerca de 300 mil euros pelo empréstimo do jogador de 30 anos e tem uma opção de compra no seu contrato de aproximadamente 3 milhões de euros. O Chapecoense acertou a contratação do volante Iago Felipe. O jogador é novo reforço da Chape para o restante da temporada. O jogador de 31 anos estava no Sport aí na última temporada, jogou a Série A o ano passado e a Série B nesse ano. O jogador já está em Chapecó para assinar contrato com a Chape e ser novo reforço para o restante da temporada. Certamente a Chape está condenada aí a cair à segunda divisão. Lá no Palmeiras, o clube vem recebendo sondagens aí pelo lateral direito Giai. Hoje o Napoli é o grande interessado na contratação do jogador e já iniciou as conversas para contratar o atleta. Segundo a ESPN, as negociações estão em estágio inicial e o Palmeiras aparentemente deverá fazer jogo duro para negociar o lateral direito argentino. Comenta aí se você acha uma boa o Giai ir jogar no Napoli. Ainda não temos valores quanto a uma possibilidade de proposta e de uma negociação mais concreta envolvendo esse jogador. E fechando o nosso girão aqui no Brasil, livre no mercado após a saída do Corinthians, a polêmica saída do Corinthians, o Memphis Depay vem recebendo sondagens aí de alguns clubes. Segundo a imprensa carioca, tanto Vasco e Fluminense estão disputando a contratação do jogador e teriam feito uma sondagem sobre a situação do jogador.
O Vasco, por sua vez, possui o investimento aí do Marcos Lamáquia, que deverá comprar a SAF do clube, poderia arcar totalmente com os salários do jogador. Aparentemente, o jogador iria receber em torno de 2 milhões no Corinthians, e o Vasco, vendo essa situação, entendeu que seria um salário acessível e que poderia pagar essa quantia ao Memphis Depay. Não tivemos atualizações se o Vasco fez uma proposta oficial ou se, de fato, vai prosseguir nas negociações e avançar para contratar o Depay. Como a gente falou, tentou o Lukaku, né? A diretoria do Vasco demonstra interesse na contratação de um centroavante de peso para melhorar a fase de gols do clube, que é muito ruim, né? O Brenner, que era o titular, teve uma lesão, vai parar por 45 dias, porém, o Vasco tenta repor essa ausência do atacante para buscar um nome mais pesado, um nome com maior capacidade aí de ajudar o Vasco para escapar do rebaixamento brasileiro e também nas competições Sul-Americana e Copa do Brasil, onde o Cruz Maltino está vivo. Já o Fluminense busca uma reposição ao John Kennedy, que teve uma lesão muito grave, vai desfalcar o Fluminense aí por um longo período, e o Flu busca a contratação do Depay para melhorar também o seu ataque. Com certeza, bem questionado aí nos últimos jogos, principalmente o atacante Castilho, o Cano, vem tendo aí muitos problemas físicos também, né? Comente aí o que você acha do Depay podendo, quem sabe, parar no futebol do Rio de Janeiro. Além dessa situação, foi apurado pelo jornalista Jorge Nicola que o Cruzeiro e o Atlético Mineiro poderiam ser outros clubes interessados no Depay, porém essas diretorias disseram que não tem interesse em contratar o experiente atacante holandês. Continuando no Vasco, o clube está muito perto de fechar a contratação do zagueiro Diego Carlos. O jogador está de saída do Fenerbahçe da Turquia e só falta rescindir o seu contrato e ser jogador do Vasco. Já está tudo fechado entre o Vasco e o jogador. E o zagueiro experiente, 33 anos, com passagem por Nantes, São Paulo, aqui no Brasil, também atuou lá no Sevilha da Espanha, Aston Villa, o próprio Fenerbahçe e também Como da Itália, deverá ser novo reforço do Vasco aí para o restante da temporada. Como disse o presidente do Vasco, Pedrinho, na entrevista lá na Copa do Brasil, no sorteio onde o Vasco vai enfrentar o Vitória, ele afirmou que o Vasco tem interesse no atacante Eboá, que está no Veneza, fez uma proposta de 8 milhões de euros, porém o jogador deu preferência a seguir no futebol europeu. Caso não receba uma proposta interessante da Europa, ele deverá repensar essa situação com o Vasco e quem sabe ainda pode pintar no Vasco, uma situação mais distante. Assim também como a do Brian Rodrigues, jogador que é muito especulado em quase todos os times aqui do Brasil. O Vasco gosta muito desse jogador, porém o América do México quer um dinheiro que está acima do que o Vasco imagina. Se falou em torno de 10 milhões de dólares aproximadamente, mais de 50 milhões de reais por 80% dos direitos do jogador. O Vasco ainda não fez uma proposta, mas o interesse existe. E, como a gente falou, segue ainda as negociações com o Diego Carlos, que é hoje o jogador mais avançado. Além disso tudo, o Vasco anunciou oficialmente ontem a contratação do volante Sousa, que é novo reforço do Vasco, volante de 27 anos, chega com um contrato aí até 2029 com o Cruz Maltino. Valeu demais, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Deixa aquele likezão, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto e é nóis.